Vamos para mais uma aula e vamos estar falando um pouquinho de saúde mental. Saúde mental no contexto da saúde pública e os modelos de atenção para a saúde mental. Saúde mental, modelos de atenção, saúde pública, o que tem a ver? O modelo de atenção aos pacientes com transtornos mentais previsto pelo Ministério da Saúde do Sul para o SUS busca garantir os direitos conferidos pela Lei nº 10.216/01, direito de ser tratado preferencialmente em serviço comunitário de saúde mental, direito à inserção na família, no trabalho e na comunidade. O artigo 5º desta lei prevê que o paciente a longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação grave dependência institucional decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida. O que é isso, Pro? Aquelas pessoas que estavam em manicômio, vários anos no hospital e diziam que não tinham condições de voltar para casa. As pessoas passaram por estratégias para seu retorno. Para tanto, o Ministério da Saúde tem perseguido a mudança do modelo hospitalocêntrico para um modelo baseado na excepcionalidade da internação e prevalência de assistência extra-hospitalar. A Política Nacional de Saúde Mental tem como uma das principais diretrizes a reestruturação da assistência hospitalar psiquiátrica, objetivando uma redução gradual, pactuada e programada dos leitos psiquiátricos, priorizando a redução de leitos em hospitais com baixo desempenho na avaliação de qualidade assistencial. Então, esse Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar Psiquiátrico, PNASH, ele é sistemático, anualmente. Os campos, ele é técnico, clínico, de vigilância sanitária e controle. O diagnóstico da qualidade da assistência, compatível com as normas do SUS. E a classificação de boa qualidade, qualidade suficiente, precisam de adequações ou de baixa qualidade. Porque tudo isso é para redução de leitos dos hospitais de grande porte. De 2003 a 2010, esta reestruturação da assistência hospitalar psiquiátrica aconteceu num processo coordenado e pactuado, que permitiu que a redução de números de leitos e de hospitais psiquiátricos fosse concatenada com a construção e expansão progressiva de uma rede de atenção aberta, diversificada e inserida na comunidade, com base estratégica nos Centros de Atenção Psicossocial, o CAPS, ações de saúde mental na atenção básica, programa de volta para casa e programas de inclusão social pelo trabalho. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que leitos de baixa qualidade foram gradualmente fechados, um processo responsável de desinstitucionalização de pacientes a longo tempo internados se iniciou, com a implantação de residências terapêuticas e a inclusão de beneficiários no programa de volta para casa, programa criado em 2003. O Centro de Apoio Psicossocial, o CAPS. A origem é na portaria 224/92. Unidade de saúde locais regionalizadas que contam com uma população adscrita, definida pelo nível local e que oferece atendimento de cuidados intermediários entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar, em 1 ou 2 turnos, de 4 horas por equipe multiprofissional. Lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neurose graves e demais quadros, cuja severidade ou persistência justifique sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida. Oferecer atendimento à população de sua área de abrangência, realizando o acompanhamento clínico e reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, ao lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. É um serviço de atendimento de saúde mental criado para ser substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos. Quais os objetivos específicos? Prestar atendimento em regime de atenção diária,
Gerenciar os projetos terapêuticos, oferecendo cuidado ao clínico. Promover a inserção social do usuário através de ações intersetoriais que envolvem educação, trabalho, esporte, cultura, lazer. O CAPS também tem a responsabilidade de organizar a rede de serviços de saúde mental de seu território, dar suporte e supervisionar a atenção de saúde mental na área básica, PSF, e PACS, Programa de Agente Comunitário de Saúde. Regular a porta de entrada da rede de assistência à saúde mental de sua área, coordenar junto com o gestor local as atividades de supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas que atuem no território, manter atualizada a listagem dos pacientes de sua região que utilizam medicamentos para a saúde mental. A equipe tem um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um assistente social, um terapeuta ocupacional, um pedagogo, um técnico de enfermagem, um técnico administrativo, um técnico educacional e um artesão. O recurso físico é um consultório, sala de atividades grupais, espaços de convivência, oficinas, um refeitório. O CAPS deve ter a capacidade para oferecer refeições de acordo com o tempo de permanência de cada paciente. Sanitários, área externa para oficinas, recreações e esportes. Quem pode ser atendido no CAPS? Pessoas com grave comprometimento psíquico, incluindo os transtornos relacionados a substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, e também crianças e adolescentes com transtornos mentais. Procedimento: procurar diretamente o serviço, ser encaminhado pelo Programa de Saúde da Família. Qualquer outro serviço de saúde pode encaminhar, tá? O projeto terapêutico individual, quando é um atendimento intensivo. Trata-se de um atendimento diário oferecido quando a pessoa se encontra com grave sofrimento psíquico, em situação de crise e dificuldades intensas no convívio social e familiar, precisando de atenção contínua. Esse atendimento pode ser domiciliar, se necessário. O semi-intensivo. Nessa modalidade de atendimento, o usuário pode ser atendido até 12 dias no mês. Essa modalidade é oferecida quando o sofrimento e a desestruturação psíquica da pessoa diminuíram, melhorando as possibilidades de relacionamento, mas a pessoa ainda necessita de atenção direta da equipe para se estruturar e recuperar sua autonomia. Esse atendimento pode ser domiciliar, se necessário. O atendimento não intensivo, oferecido quando a pessoa não precisa de suporte contínuo da equipe para viver em seu território e realizar suas atividades na família e ou no trabalho, podendo ser atendido até 3 dias no mês. Esse atendimento também pode ser domiciliar. E o atendimento individual, prescrição de medicamentos, psicoterapia e orientação. A pessoa tem um surto, um distúrbio, ela ainda pode ter um atendimento em grupo. Eles têm atendimentos individuais e em grupo, oficinas terapêuticas, oficinas expressivas, oficinas geradoras de renda, oficinas de alfabetização, oficinas culturais, grupos terapêuticos, atividades esportivas, atividade de suporte social, grupos de leitura e debate, grupos de confecção de jornal, várias coisas. E atendimento para a família, um atendimento nuclear e ao grupo de familiares, atendimento individualizado a familiares, visitas domiciliares, atividade de ensino, atividades de lazer com a família. E as atividades comunitárias, atividade desenvolvida em conjunto com a associação de bairro e outras instituições existentes na comunidade, que tem como objetivo as trocas sociais, a integração do serviço e do usuário com a família, a comunidade e a sociedade em geral. Essas atividades podem ser festas comunitárias, caminhadas com grupos da comunidade, participação em eventos e grupos nos centros comunitários. Assembleias e reuniões de organização de serviço. A Assembleia é um instrumento importante e efetivo para o funcionamento do CAPS, como lugar de convivência, uma atividade preferencialmente semanal que reúne técnicos, usuários, familiares e outros convidados que juntos discutem, avaliam e propõem encaminhamentos para o serviço. Discutem-se o problema e sugestões sobre a convivência, as atividades e a organização do CAPS, ajudando a melhora no atendimento oferecido. Tem o CAPS 1, de um município de 20 mil a 70 mil habitantes, funciona de 8 às 18, de segunda a sexta. O CAPS 2, de 70 mil a 200 mil habitantes, funciona de 8 às 12, de segunda a sexta.
E o CAPS 3 são CAPs de atendimento diário e noturno em adultos, tá? Durante 6 a 7 dias da semana, atendendo a população de transtornos mentais severos e persistentes. 24 horas com mais de 200 mil habitantes. CAPS-I é CAPS para infância e adolescência, para atendimento diário de crianças e adolescentes. Até 200 mil habitantes, de 8 às 18, de segunda a sexta, funcionando até 21 horas. E o CAPS-AD, que é CAPS para usuário de álcool e outras drogas, tá? Esse tipo de CAPS possui leitos de repouso com a finalidade exclusiva de tratamento de desintoxicação. Município de população acima de 100 mil habitantes, de 8 às 18, de segunda a sexta. Pode ter um terceiro período funcionando até 21 horas. Medicação. O CAPS pode ser uma central de regulação e distribuição de medicamentos em saúde mental. O CAPS, ele dá cobertura a receitas prescritas por médicos da equipe de saúde da família e da rede de atenção ambulatorial da sua área de abrangência. O que são as oficinas terapêuticas? Lá ocorrem as oficinas terapêuticas. Tem as oficinas expressivas, espaço de expressão plástica, pintura, argila, expressão corporal, dança, ginástica, expressão verbal, poesia, teatral e musical. Tem também as oficinas geradoras de renda, servem como instrumento de geração de renda, através da aprendizagem de atividades específicas, que pode ser igual ou diferente da profissão do usuário. As oficinas geradoras de renda podem ser de culinária, marcenaria, costura, fotocópia, venda de livros, cerâmicas, entre outros. Oficinas de alfabetização. Esse tipo de oficina contribui para que usuários não tiveram acesso, ou que não puderam permanecer na escola, possam exercitar a escrita e a leitura, como um recurso importante para a reconstrução da cidadania. O Centro de Atenção Psicossocial. O processo de interiorização dos serviços, embora tenha ocorrido de forma generalizada, foi mais vigoroso na região Nordeste, que havia determinado em 2002 a cobertura de 0,12 CAPs por 100 mil habitantes, e encerra em 2010 com 0,81 CAPs por 100 mil habitantes. A região Nordeste multiplicou por 8 vezes neste período seu número de CAPs. Então, o número de CAPs na nossa região é muito grande. As residências terapêuticas, o que é isso? As residências terapêuticas constituem como alternativa de moradia para um grande contingente de pessoas que estão internadas há anos em hospitais psiquiátricos por não contarem com suporte adequado na comunidade. Além disso, essas residências podem servir de apoio ao usuário de outros serviços de saúde mental, que não contém com suporte familiar e social suficientes para garantir espaço adequado de moradia. O serviço de residência terapêutica, ou residência terapêutica ou simplesmente moradia, são casas localizadas no espaço urbano constituído para responder às necessidades de moradia das pessoas portadoras de transtornos mentais graves, institucionalizadas ou não. O suporte é de caráter interdisciplinar, seja o CAPS de referência, seja uma equipe de atenção básica, sejam outros profissionais. Deverá considerar a singularidade de cada um dos moradores e não apenas projetos de ações baseados no coletivo. O acompanhamento a um morador deve prosseguir mesmo que ele mude de endereço ou eventualmente seja hospitalizado. A implantação de uma residência terapêutica exige pacto entre gestor, comunidade, usuários, profissionais de saúde, vizinhança, rede social e apoio. E tem que ter muito cuidado e delicado o trabalho clínico com os futuros moradores, porque tanto eles residem, porque pode acontecer deles precisarem sair e chegar o momento deles saírem, andar pela comunidade. Então, tá todo mundo preparado e todo mundo entendendo aquele tipo de assistência. Quem pode se beneficiar? Portadores de transtornos mentais, egressos de internações psiquiátricas, em hospitais cadastrados, que permanecem no hospital por falta de alternativas que viabilizem sua reinserção no espaço comunitário. Egressos de internação de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, em conformidade com a decisão judicial. Pessoas que em acompanhamento de centro de atenção psicossocial, para as quais o problema de moradia é identificado,
por uma equipe de referência. Aqui se encontram aquelas localidades que, a despeito de não possuir hospitais psiquiátricos, frequentemente se defrontam com questões ligadas à falta de espaços residenciais. Moradores de rua com transtornos mentais severos, quando inseridos em projetos terapêuticos especiais, acompanhados no CAPS. Sempre acompanhados no CAPS. O suporte focaliza-se na inserção dos moradores na rede social existente, trabalho, lazer e educação. O acompanhamento na residência é realizado conforme recomendado nos programas terapêuticos individuais, tá? Em geral, já as residências, né, do tipo 2, cuidamos dos nossos velhos, doentes e deficientes físicos, inclusive que ajuda os profissionais. É a casa de cuidados substitutivo familiares dessa população institucionalizada, muitas vezes por uma vida inteira. O suporte focaliza-se na reapropriação do espaço residencial com moradia e na inserção de moradores da rede social existente. Em 2006, tinham 475 moradores, 475 residências, perdão. E até o ano de 2010, tínhamos 570 residências. A cobertura das residências no país, no entanto, ainda é baixa. Entre os fatores que dificultam a expansão das residências estão a dificuldade de políticas e técnicas de processo de desinstitucionalização. As questões socioculturais. O programa de volta para casa. Este programa faz parte do processo da reforma psiquiátrica, que visa reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos, qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar, centros de atenção psicossocial, serviços de residência terapêutica, unidade psiquiátrica em hospitais gerais, e incluir a ação de saúde mental na atenção básica e saúde da família. Inserção social de pessoas acometidas de transtornos mentais, incentivando a organização de uma rede ampla e diversificada de recursos assistenciais e de cuidado. Criada pelo Ministério de Saúde, vem a realizar a regulamentação do auxílio reabilitação psicossocial para assistência, acompanhamento e integração social fora da unidade hospitalar, de pessoas acometidas de transtornos mentais com história de longa internação psiquiátrica, 2 anos ou mais de internação. O público-alvo. O programa irá atender a um segmento da população brasileira quase integralmente desprovido de meios de amparo social e dos benefícios assegurados na legislação, que dispõe sobre o bem-estar social e proteção ao trabalho. Assegura ainda um meio eficaz de suporte social, evitando o agravamento do quadro clínico e o abandono social. Este programa atende os dispostos da Lei nº 10.216, de 6/4/2001, que trata da proteção e dos direitos das pessoas portadoras de transtorno mental. Além disso, redireciona o modelo assistencial em saúde mental conforme o artigo 5º da referida lei, que determina que os pacientes a longo tempo hospitalizados ou para os quais se caracteriza situação de grave dependência institucional. Qual é o objetivo? A inclusão social. Programa de volta para casa. O objetivo dela é contribuir efetivamente para o processo de inserção social dessas pessoas, incentivando a organização de uma rede ampla e diversificada de recursos assistenciais. O auxílio à reabilitação psicossocial é o principal componente do programa, estratégia do governo federal, criada dia 31/7/2003 na Lei 10.708. O pagamento mensal do auxílio é realizado diretamente ao próprio beneficiário, por um período de 1 ano, podendo ser renovado caso a pessoa não esteja ainda em condições de reintegrar completamente à sociedade. Tá? Quem pode? Pessoas acometidas de transtornos mentais, egressos de internação psiquiátrica por um período ininterrupto, igual ou superior a 2 anos. Pessoas inseridas em moradias caracterizadas como serviços de residências terapêuticas ou essa de hospital custódia e tratamento psiquiátrico. Tudo legalizado. Os valores do referido auxílio serão entregues diretamente ao beneficiário, salvo na hipótese de incapacidade de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Será necessário para se incluir
que a pessoa incluída no programa esteja com alta hospitalar e morando em residência terapêutica ou com suas famílias, tá? E esteja sendo atendido pelo CAPS. Os beneficiários deverão ser acompanhados permanentemente por uma equipe municipal encarregada. Recentemente, em maio de 2007, tá? Para avaliar as dificuldades ou avanços do programa, foi realizado o primeiro Seminário Nacional de Programa de Volta para Casa. O seminário participou vários coordenadores para poder se organizar isso. Porque muito CAPS voltou só para dinheiro. E o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, ele tem uma portaria que recomenda a inclusão profissional de saúde mental nas equipes dos núcleos de apoio à saúde da família. O NASF são dispositivos com alta potencialidade para garantir essa articulação entre equipes de saúde da família. Tá? A saúde da família, o PSF, ele tem obrigações de trabalhos em saúde mental e acompanhar o correto atendimento da expressão e apoio, que é central na proposta do NASF, remete à compreensão de uma tecnologia de gestão denominada apoio matricial, que se complementa com o processo de trabalho das equipes de referência, tá? Então, o NASF, ele tem que dar o apoio ao CAPS. Tem que ter eixos de trabalhos, as equipes de saúde da família tem que criar espaços de discussões, e ele tem que compreender todo mundo do bairro, onde está, por exemplo, o PSF de um bairro, ele tem que saber todos ali que são atendidos participam do CAPS também. E quem não participe, fazer a buscativa. Princípios: integralidade do território, educação popular em saúde, interdisciplinaridade, participação social, educação, humanização e promoção de saúde, tá? O NASF 1 tem 5 profissionais: psicólogo, assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, profissional de educação física, médico homeopata, nutricionista, médico acupunturista, médico pediátrico, médico psiquiatra e terapeuta ocupacional, tá? E tem o NASF 2, que deverá no mínimo ter 3 profissionais: psicólogo, assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, profissional de educação física, nutricionista e terapeuta ocupacional, tá? Isso tudo vai dar suporte. O NASF organizará o processo do trabalho com foco no território. Ele dará suporte, como intervenções específicas dos profissionais com usuários e os familiares, com discussões e negociação a priori com os profissionais da equipe de saúde da família. Esse é o grande apoio. Ações comuns dos territórios de sua responsabilidade desenvolvidas de forma articulada com a equipe de saúde da família, tá? Então, o que nós fazemos? Identifica os conjuntos da equipe, as comunidades, as atividades, o público prioritário, atuar de forma integrada e planejar atividades desenvolvidas na equipe de saúde da família, acolher esses usuários, desenvolver coletivamente com visitas e a intersetorialidade, tá bom? Então, tem todo um programa gerado pelo governo, toda uma institucionalização para que esse atendimento seja verdadeiramente fidedigno, tá? Vamos parar um pouquinho por aqui.